Esta é a aula número 6 do curso de Eletricidade Básica do Zero. Hoje nós vamos falar sobre diferença de potencial, DDP. Nós vimos até agora, então, que uma carga, quando colocada em um determinado meio, ela gera uma zona de interferência ao seu redor, né? Uma região de interferência ao seu redor, e essa região de interferência nós chamamos de campo elétrico. Vimos, então, que ao colocarmos uma segunda carga, né, que vai interagir com esse campo elétrico, né, vai surgir aí uma força que é dada lá pela primeira lei de Coulomb, e essa é uma reação, uma interação, na verdade, da carga no campo elétrico. E depois nós calculamos também, vimos como calcular o campo elétrico, né? Então, o campo elétrico é calculado pela fórmula K, constante do meio, vezes Q, a carga que está gerando o campo elétrico, dividido pela distância ao quadrado, que é a distância da carga até o ponto onde se quer calcular o campo elétrico. Perfeito? Vimos ainda que o campo elétrico é uma grandeza vetorial, ou seja, possui módulo, direção e sentido. Então, isso é muito importante para que a gente tenha sempre esse conceito na mente da grandeza vetorial do campo elétrico, ok? Então, vamos falar o que é a diferença de potencial. Então, o trabalho necessário para se deslocar uma carga elétrica Q de um ponto A até um ponto B num campo elétrico E, isso é chamado de diferença de potencial, ou seja, diferença de potencial é esse trabalho que você tem de movimentar uma carga dentro de uma carga Q dentro de um campo elétrico, né? De um ponto 1 para um ponto 2, ok? A diferença de potencial, ela é medida em volts, certo? E quando nós estamos falando em campo elétricos uniforme, pessoal, vocês lembram lá, né, do campo elétrico uniforme, né? Campo elétrico uniforme, lembra do nosso capacitor lá, duas placas, né? E aí o campo elétrico, em toda a área aqui, ele tem o mesmo módulo, tem o mesmo sentido e a mesma direção. Então, isso é um campo elétrico uniforme, né? Então, para se calcularmos a diferença de potencial num campo elétrico uniforme, só vale para campo elétrico uniforme, a regrinha é a diferença de potencial ΔV é o campo elétrico vezes a distância. Lembrando que campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então, olha, aqui, se nós formos deslocar aqui do ponto D1 para o ponto D2, né, uma distância x aqui, então, ΔV é igual ao módulo do campo elétrico E vezes a distância x. Né? Isso aqui é a grandeza. Presta atenção. Se você deslocar neste sentido aqui, ó, perpendicular ao campo, né? Se esse deslocar for aqui, aí olha, ΔV isso é igual a E vezes o x aqui agora, né? Na verdade aqui está por isso que é x cosseno de delta, onde o cosseno é a relação entre o campo elétrico e o deslocamento. Se você deslocar daqui a aqui, o φ é esse ângulo aqui. Como nesse primeiro caso nós deslocamos no mesmo sentido do campo, então o cosseno de zero é igual a 1. Agora aqui, ó, nesse segundo caso, né, perpendicular, ΔV vai ser igual a E vezes x vezes o cosseno de quanto? Cosseno de 90 graus. Mas o cosseno de 90 graus é igual a zero, então ΔV para deslocamento perpendicular no campo é igual a zero. Perfeito? Vamos ver agora como a gente calcula o potencial, né, elétrico num campo não uniforme, ou seja, com uma carga pontual. Então, essa formulinha é o potencial, né, o potencial de um determinado ponto, depende da constante do meio, depende da carga que está gerando esse potencial e da distância da carga até o ponto em que se quer medir. Então, uma demonstraçãozinha rápida aqui. Nós temos uma carga Q, né, positiva. Então, os campos elétricos estão saindo da carga Q. Nós temos um deslocamento do ponto 1 para o ponto 2, certo?
Então, ó, nós vamos ter um VP1 e vamos ter um VP2, onde o VP1 é igual a essa distância aqui, ó, tá. Vamos chamar de D1. Então, VP1 é igual a K, constante do meio, Q, a carga, dividido pela distância qual? D1. Vamos ter um VP2. VP2 é K, constante do meio, não muda, porque o meio é o mesmo. Q, que a carga é a mesma, dividido agora sim por uma distância D2. Então, para calcularmos o potencial num determinado ponto, usamos essa fórmula aqui. Para usarmos a diferença de potencial, ou seja, a diferença de potencial entre dois pontos, a fórmula é essa aqui. Nós já começamos a desenhar ela aqui, né? Então, ó, delta V, a diferença de potencial de P1 para P2, né? Delta V P1, P2 é igual. O que é K, Q, D1, que é VP1, menos VP2, que é KQ sobre D2. Ora, delta V P1, P2, se colocarmos KQ em evidência, fica KQ vezes 1 sobre D1 menos 1 sobre D2, que é a formulinha que está aqui. KQ, 1 sobre D1 menos 1 sobre D2. Ok? Só vamos fazer um exercício bem rápido aqui, só para fixar a ideia do potencial elétrico, né? Então, ó, uma carga Q de 2 nanocoulombs, então vamos colocar aqui, ó, uma carguinha Q de 2 vezes 10 a menos 9 coulombs, né? Nanocoulomb, colocada no vácuo, distante 10 centímetros de um ponto P. Então, essa carga Q está a 10 centímetros de um ponto P. Calcule o potencial elétrico no ponto P. Então, regrinha direta, né? Vp é igual a K vezes Q dividido por D. K é o vácuo, 9 vezes 10 a nona. A carga Q, 2 vezes 10 a menos 9, dividido pela distância. Distância é 10 centímetros, né? 10 centímetros nós já vimos, é 0,1 metro. Isso vai dar 10 a menos 9, com 10 a 9 corta. 9 vezes 2, 18, dividido por 0,1, 180 volts. Aí, imagine agora um ponto P2. Então, esse aqui é o ponto P1 e um ponto P2. Distante agora, mais 10 centímetros aqui, 20 centímetros daqui, certo? 20 centímetros. Calcule o potencial em P2 e a diferença de potencial de P1 e P2. Então, olha. Aqui, ó, VP1, VP2. Repeteco de fórmula, que é igual a QD2, é 9, constante do meio, que é o vácuo, vezes a carga não mudou, 10 a menos 9, distância. A distância passou para 20 centímetros, 0,2. Então, isso aqui, fazendo a continha aqui direto, a gente já sabe, vai dar 90. Qual que é a diferença de potencial de P1 e P2? P1 menos P2, a diferença de potencial vai ser 90 volts. Tranquilo, né, pessoal? Perfeito? Na próxima aula, nós vamos falar sobre energia potencial elétrica. Até lá, muito obrigado.